Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical nesse domingo de manhã, pela manhã. Vamos fazer uma oração a Deus agradecendo e vamos adorar a Ele com os nossos louvores. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pela tua presença, por sabermos que nós estamos aqui com saúde, vivos. Abençoa cada um que está assistindo e vai assistir essa live. Fala conosco através dos seus ensinamentos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar porque o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que Deus maior que todo o universo se preocupa com os simples, doeria como eu, tua fidelidade vai além.
mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Jesus é meu amigo, eu sei. Jesus está comigo. Amém. Vamos aqui falar hoje de mais duas alianças de Deus com o seu povo. Hoje nós vamos falar da aliança mosaica e da aliança palestiniana. Primeiro nós vamos falar da aliança mosaica e para isso nós vamos ler o texto que está em Êxodo 19, versículo 5. Esse é o momento em que Deus entrega a lei a Moisés e fala sobre a lei, que a gente sabe, que a gente conhece os 10 mandamentos e todas as ordenanças de Deus para o povo naquela época. E aí ele diz assim, em Êxodo 19:5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, que em algumas versões diz aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. São palavras do Senhor. Então, a gente já veio falando sobre as alianças anteriores, que foi a aliança edênica, a aliança adâmica, depois nós falamos da aliança noética, a aliança abraâmica, que a gente viu aí na aliança de Abraão, que Deus prometeu uma descendência numerosa a Abraão e prometeu que essa descendência receberia um território. E aí, depois dessa aliança, nós vamos falar hoje sobre a aliança mosaica. Deus, ele queria se tornar conhecido, mais conhecido. Porque a gente sabe que ele tinha uma amizade com o homem no Jardim do Éden, mas que quando o homem saiu do Jardim do Éden, Deus não descia mais todos os dias para conversar com o homem, ter esse relacionamento, e as pessoas daquela época foram se afastando de Deus, até que teve a aliança adâmica e depois a aliança noética. Quando a gente viu a aliança noética, a gente percebeu como as pessoas já estavam tão distantes de Deus que a terra estava corrompida e Deus decidiu recomeçar tudo de novo. E aí, na aliança abraâmica, ele já está mandando Abraão sair de sua terra, da terra que ele conhece, ir para a terra que Deus vai mostrar. E aí ele estabelece essa aliança com Abraão, de que a descendência dele seria numerosa e que eles teriam um território. Então, quando Deus faz a aliança, essa aliança mosaica, quando Deus estabelece essa aliança, ele está querendo ter um relacionamento com o seu povo, se fazer conhecido desse povo, mostrar o seu poder, a sua autoridade ao homem. Então, Deus tem esse intuito de revelar. Ele revela na sua trajetória com Moisés e o povo de Deus, ele revela mais do seu caráter, da sua personalidade, através de quê? Através da vida de Moisés. Então, Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo os desejos,
as vontades de Deus, o que Deus queria falar com aquele povo. Então, o caráter de Deus, a personalidade dele e a sua vontade foram passadas para o povo através da vida de Moisés. Por isso que o nome é Aliança Mosaica. E aí, o que Deus fez nessa aliança? Ele entregou a Moisés os 10 mandamentos. E qual era o objetivo de dar a Moisés esses 10 mandamentos? Era justamente esse, expressar para o seu povo claramente, de uma forma clara, para que não houvesse dúvidas, quais eram as vontades de Deus para o seu povo. Quais eram as ordenanças, as determinações, o que Deus queria que o povo fizesse. Esse era o objetivo de Deus ao dar os 10 mandamentos para Moisés. Qual o outro objetivo? Estabelecer os seus juízos. Deus queria estabelecer os seus juízos e tornar esses juízos conhecidos. Então, ele tinha esse objetivo também quando ele deu os 10 mandamentos. Ele buscava também regular a vida do seu povo em sociedade. A gente sabe que para viver em sociedade a gente precisa de regras. Porque se cada um for fazer o que quiser, a gente ia estar vivendo uma barbárie. Porque não é possível conviver bem, sem que normas e regras sejam estabelecidas, sem que o povo daquela sociedade seja regulado através dessas normas e regras. Então, um dos objetivos de Deus ao dar os 10 mandamentos para Moisés era esse: regular a vida do povo em sociedade, para que não acontecesse como aconteceu lá na época de Noé, em que o povo estava perdido, perverso, malvado, fazendo coisas horríveis, e que Deus chegou ao ponto de ter que recomeçar tudo de novo. Então, Deus queria regular essa vida em sociedade. A gente vê que os 10 mandamentos mostram o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente não pode fazer. Fala sobre não matar, sobre não roubar, sobre respeitar o espaço social do outro, sobre respeitar o outro ser humano, sobre como conduzir uma vida boa aqui na Terra. Os 10 mandamentos mostram isso: honrar o pai e a mãe, respeitar, mostra tudo. Então, um dos objetivos ao dar os 10 mandamentos era regular essa vida social, essa vida em sociedade dos seus filhos, do povo de Israel. E também dirigir a vida religiosa do povo, mostrar que ele é o ser supremo, é ele que determina e o seu povo obedece, o seu povo respeita. E esses elementos que eu falei, eles formaram, esses elementos da aliança mosaica formaram a lei que a gente conhece. Lá no Novo Testamento, quando a gente lê, às vezes a pastora prega, tem gente que não entende quando fala assim: antes nós vivíamos debaixo da lei, hoje nós vivemos debaixo da graça. É porque esses mandamentos, esses elementos que eu falei, eles constituem, na aliança mosaica, a lei, formaram a lei, que era a lei pelo qual o povo de Deus seguia. E se a gente for analisar e for ler os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente percebe que até hoje nós seguimos algumas leis que foram estabelecidas naquela época através de Moisés, porque, como eu falei, na aliança mosaica, Deus mostrava sua vontade, o seu caráter, a sua personalidade, os seus desejos para Moisés, e através de Moisés a outra parte do povo de Deus, os filhos de Deus, ouviam a voz de Deus e sabiam dos desejos e das ordens e de tudo que Deus queria passar para eles, através da vida de Moisés. Então, naquela época foi formada a lei, e hoje a gente ainda segue algumas coisas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que algumas leis do nosso país e leis que a gente vê no mundo são baseadas nas leis daquela época, daquele povo. Então, justamente para isso. E aí eles viviam debaixo dessa lei. Só que a lei não foi dada para ser vivida perpetuamente, para sempre. A lei foi dada para suprir um determinado período de tempo, uma necessidade de um período limitado. Então, a lei foi dada para tutelar o povo, para guiar o povo, para que o povo vivesse por ela até Cristo. Foi um período limitado de tempo, até que chegasse a nova aliança. Então, tem gente que ainda acha que tem que viver debaixo da lei. E não é. Obviamente que a gente observa os mandamentos de Deus e procura praticá-los, porque, como eu falei, a gente sabe que esses mandamentos são para que se tenha uma boa vida em sociedade, que se tenha uma vida
longa e próspera em saúde, em felicidade, em várias coisas. Então, a gente sabe que essas ordens de Deus, como eu falei, um dos objetivos dele era regular a vida de sociedade para que o povo pudesse viver melhor, fosse mais feliz. Por isso que a gente ainda segue e respeita, porque são ordens, são ensinamentos de Deus para nós. Só que nós não estamos mais debaixo da lei. Não é através da lei que nós seremos salvos, do cumprimento da lei. É através da graça por meio de Cristo Jesus, né? Então, na aliança mosaica, a gente percebe isso, a gente percebe já o desenvolvimento do povo de Deus, porque Deus, ele fez da história do povo de Deus, as coisas foram se desenvolvendo até chegar onde nós estamos hoje. Foram progredindo. E a aliança mosaica foi mais uma progressão do relacionamento de Deus com o homem, nesse sentido de orientar o ser humano a como viver bem nessa terra, orientar ao ser humano quais eram as vontades de Deus e como agradá-lo, entender a vontade de Deus, os seus juízos, e viver como Deus quer que nós vivamos, como Ele criou o seu povo para viver em harmonia, paz, amor, tranquilidade e tantas outras coisas. Então é isso. A gente tem que lembrar da aliança mosaica o quê? Que foi justamente esse desejo de Deus de se tornar conhecido, de se tornar conhecido a sua vontade, os seus desejos, o seu caráter, a sua personalidade do povo. Moisés foi o instrumento que ele utilizou para se tornar conhecido. Era através de Moisés que ele mostrava isso, e os 10 mandamentos e a lei que ele estabeleceu com os objetivos justamente para expressar claramente para o povo de Deus o que ele desejava, a vontade dele, estabelecer os seus juízos, regular a vida do seu povo e dirigir a vida religiosa do seu povo também, formando assim a lei, e que a lei tem um tempo determinado, curto, um período curto, que na verdade aos nossos olhos humanos foi um período mais longo, porque a gente tem uma concepção de tempo diferente da de Deus. A Bíblia mesmo fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, assim, a nossa concepção de tempo é diferente, mas a lei foi para um período específico, não para sempre. E aí a gente vai falar da aliança palestiniana, que é a 6ª aliança. E a gente vai ler aqui Deuteronômio 33, que fala um pouquinho sobre essa 6ª aliança. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então olha só, pessoal. A aliança palestiniana, a gente tem que voltar um pouquinho na promessa de Deus a Abraão. A gente sabe que lá na aliança abraâmica, que fala dessa promessa de Deus a Abraão, Deus prometeu que Abraão teria uma descendência numerosa e que eles teriam um território. Depois dessa aliança veio a aliança mosaica. A gente sabe que a história de Moisés e o povo de Deus, ele foi ao Egito, libertou o povo, mas eles ficaram andando por 40 anos no deserto por conta de várias murmuração, reclamação, desobediência, e ficaram lá rodando no deserto por conta disso, esses 40 anos, dispersos, sem um território, sem um local onde eles pudessem habitar, onde fosse deles o território. E aí aqui Deus, nesse texto que nós lemos, Deus está falando que o Senhor, teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro, se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Então, na aliança palestiniana, nesse texto que a gente leu, ainda não tinha se cumprido essa parte da promessa de Deus a Abraão, que era que o povo tivesse um território. E quais eram as condições para que isso se cumprisse? Quais eram as condições para que essa aliança fosse estabelecida, a aliança palestiniana? Deus, ele apresenta elas, que era o quê? O povo obedecer, né? O povo se render. E aí, o que ia acontecer antes do povo ter o território? Que ele fala aqui. Primeiro, houve a dispersão do povo por causa da desobediência. Então, o povo foi espalhado
Porque aqui fala que ele vai juntar o que ele espalhou. Aqui o povo já tinha sido espalhado. Estavam rodando sem uma nacionalidade, sem um território específico, sem uma nação que eles pudessem chamar de sua. Por quê? Por causa da desobediência do povo. Então eles ficaram espalhados, andando, como se estivessem andando em círculos. Mas esse texto prevê a segunda condição também, o arrependimento. O que teria que ser feito para que essa aliança palestiniana acontecesse, para que eles tivessem o seu próprio território? Eles teriam que se arrepender justamente nesse momento em que eles estavam espalhados, cada um no seu lugar, espalhado, sem território. Eles iriam perceber que não precisavam de Deus, que dependiam de Deus, e iriam se arrepender nesse momento de dispersão ainda. E aí veria a conversão nacional, que seria quando, após o arrependimento, esse povo se voltaria para Deus, voltaria os seus caminhos para Deus, e Deus assim se apiedaria, como diz aqui, apiedará de ti. Então ele teria misericórdia desse povo, teria piedade desse povo. E aí depois viria os julgamentos dos opressores dos filhos de Israel e a prosperidade nacional. Ou seja, Deus, ele espalhou o seu povo. Esse povo ficou por conta da desobediência. Não foi porque Deus é mau, é porque o povo desobedeceu mesmo. Porque o povo não respeitou a vontade de Deus, os desígnios de Deus, que ele já tinha mostrado lá na aliança mosaica, que a gente estudou agora mesmo. E aí Deus dispersou esse povo, e esse povo ficou lá, ó, girando, sem território. Depois houve o arrependimento desse povo e a atenção novamente voltada para Deus e os seus caminhos, a entrega do caminho deles ao Senhor. E aí eles, que foi a conversão, né? E aí o que Deus faz após isso? Ele julga todas aquelas nações que oprimiram, que maltrataram os filhos de Israel. Ele julga todos esses opressores. E aí depois vem a prosperidade nacional, que é justamente a posse da terra prometida, do território prometido por Deus a Abraão. Então Deus mais uma vez mostra nessa aliança palestiniana o seu grande amor por seu povo, o seu desejo de restaurar esse povo e purificar esse povo. E tudo que ele fez, tudo que ele faz no seu plano, ele faz porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então Deus sabe de tudo antes que aconteça, por causa da sua onisciência. Então, mesmo antes do povo se arrepender, ele já sabia que o povo seria encaminhado diante das situações por caminhos em que eles iriam se arrepender, e ele já tinha todo esse plano traçado. Então, Deus faz tudo isso por amor a nós e também por amor ao seu nome, porque ele é Deus fiel para cumprir tudo que ele promete e tudo que ele fala. Então é isso. A aliança palestiniana foi esse momento em que o povo ficou disperso, espalhado, mas que se arrependeu por causa da desobediência, né? E se arrependeu, voltou os seus caminhos a Deus. E aí teve esse retorno para o lugar certo. E aí os opressores foram julgados e houve prosperidade, porque aí eles tomaram posse da terra que Deus tinha preparado para eles. E isso é um conselho para a gente pode aprender coisas práticas para nossas vidas através de todas essas alianças. Com a aliança mosaica a gente pode aprender a ouvir a voz de Deus, os seus conselhos, os princípios que ele nos deixa para ter uma vida melhor, para estar mais próximo dele, para ter uma vida social melhor. Na aliança palestiniana a gente aprende que a gente só vai tomar posse das coisas que Deus tem para nossas vidas quando nós obedecermos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, voltarmos para o caminho certo, e aí sim a prosperidade. E aí eu não só falo de financeira, gente, eu falo de vida mesmo. Vai chegar. Tudo o que quis frustrar e impedir que a bênção de Deus chegue vai ser julgado por ele mesmo. Então, como diz aqui na aliança palestiniana,
Se a gente está esperando alguma coisa de Deus, se a gente está pedindo alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, que é obedecer e se arrepender dos nossos maus caminhos, retornar para o caminho certo, porque a gente já sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então Ele é o caminho e é para Ele que nós temos que retornar sempre com os corações arrependidos, convertidos e obedientes, né? Abandonar a desobediência, porque aí sim vai acontecer, como diz aqui no texto da aliança palestiniana, que está em Deuteronômio 33. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E é isso. Essa é mais uma promessa. Então, a nossa aula de hoje foi sobre essas duas alianças, a aliança mosaica e a aliança palestiniana. Na próxima aula, nós vamos ver a aliança davídica e a nova aliança, que é a aliança que nós estamos vivenciando, né? Ainda por conta de Cristo Jesus. Então, domingo que vem a gente vai se encontrar para estudar a aliança davídica e a nova aliança. E nós já estudamos a edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica e a aliança palestiniana. Então, vamos fazer uma oração agora. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Nós temos aqui a irmã Cida Dourado, Belas Damas, Kelly Nete, Eliane Costa Matos, a Rafaela, a irmã Cida, a Louane, a Duda, a Laís, que Deus abençoe vocês. E no domingo passado, o Cael falou comigo, viu? Aqui nas mensagens e eu não vi. Depois eu fiquei com o coração partido de não ter respondido. Ele falando, oi, tia, é o Cael. Então um beijo pro Cael também. Porque a tia Gil não falou com ele na aula passada. Eu sei que ele tá aí também assistindo junto com o Samuel. Um beijo para toda a família e para todos vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham aprendido, assim como eu, um pouco mais sobre o projeto de Deus para o homem, o plano de Deus para o homem, as alianças que Ele traçou para o homem. Isso é muito importante para a nossa vida, conhecer a história do povo de Deus, porque nós fazemos parte desse povo hoje. Então, nós precisamos conhecer a nossa história, saber como nós chegamos até aqui, aprender com os erros dos nossos antepassados, para que a gente não cometa novamente esses erros, porque quando a gente aprende com os erros do passado, a gente não comete novamente. Então é bom, por isso, aprender a história do povo de Deus, amém? Vamos fazer uma oração nessa manhã, por todos, pelas nossas vidas e entregar a nossa consagração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada filho teu que está assistindo essa live, os que ainda vão assistir, abençoa a família deles, guarda de todo mal, cerca com os teus anjos a casa do teu povo, protege eles, Pai, guarda a saúde deles nesse momento tão difícil, que a família deles seja resguardada também. Abençoa a nossa igreja, todos os membros, Pai, todos aqueles que fazem parte, tanto os que estão indo presencialmente, quanto aqueles que estão assistindo só online, por conta, Pai, da saúde, de não poder se deslocar, Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus. Recebe a nossa consagração nessa manhã, em favor de todos, em favor da nossa vida, em favor da nossa igreja, dos irmãos que estão adoentados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los. Em nome de Jesus, do nosso país, Pai, para que o Senhor possa ajudar os governantes, Pai, a governar bem a nossa nação. Que esse vírus caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Seja controlado, em nome de Jesus. E que cada um de nós possa cada dia mais estar na sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada filho teu que vai hoje à noite se encontrar conosco lá na casa de Deus para nos encontrarmos contigo, Pai. Que o culto hoje à noite seja uma bênção. Abençoa, Pai, cada filho teu no caminho de ida e volta, em nome de Jesus. Amém. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com seus familiares, agora e para sempre. Amém. Um abraço, saudades, até a noite.